Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como foi o 8º semestre na Engenharia Biomédica. Quero contar as disciplinas que eu cursei, o que eu estudei em cada uma delas, qual bibliografia a gente usou, essas coisas assim. À medida que eu for falando as disciplinas que eu cursei nesse semestre, vocês vão perceber que o meu 8º semestre não corresponde 100% ao 8º semestre previsto pela matriz curricular da Engenharia Biomédica na Unifesp, que é onde eu estudo. A matriz curricular de um curso, ela varia de faculdade para faculdade, e é completamente normal que alunos da mesma faculdade cursem a mesma matriz numa ordem diferente. Porque a gente reprova nas matérias, aí a gente precisa adiar umas e adiantar outras. Então fiquem tranquilos que essa coisa de mudar a ordem das matérias na hora de cursá-las é totalmente normal. Bom, eu vou começar as disciplinas na ordem da semana, inclusive para vocês terem uma ideia de como é fazer um curso em período integral. E vamos lá. Minha segunda-feira começava às 3h30 da tarde com a disciplina de desenho técnico. Essa é uma disciplina do 4º semestre e de apenas 2 créditos, ou seja, é apenas uma aula de 2 horas por semana, e aquela aula que é sulfite na mesa, borracha, papel, compasso e hora de desenhar. As aulas de desenho técnico funcionavam assim: cada dia o professor passava uma nova norma ou uma nova técnica, e então passava uma atividade para a gente entregar na aula seguinte. Então foi assim o semestre inteiro. A cada aula o professor passava os conceitos para a gente e já dava uma atividade que seria entregue na semana seguinte para a gente poder praticar aquilo que ele passou. Então, por exemplo, cortes, vistas, cotagem, projeções eram assuntos das nossas aulas. Nessa matéria a gente não tinha um livro para seguir, eram mesmo as normas da ABNT que o professor ia passando no dia a dia. E a nota final da disciplina era baseada nessas atividades que a gente entregava semanalmente, numa prova que a gente fez e no projeto final, que era um trabalho mais elaborado, envolvendo todos os conceitos que a gente viu ao longo do semestre. Na terça-feira, minha aula era às 7 horas da noite, na disciplina Avanços em Engenharia Biomédica. Essa é uma matéria do 10º semestre, ou seja, o último semestre da faculdade, e também de 2 créditos. Nessa disciplina, o objetivo da professora foi colocar os alunos em contato com problemas reais da engenharia biomédica. Então a sala foi dividida em grupos e os grupos escolheram qual tema que eles queriam trabalhar naquele semestre, se era engenharia clínica ou engenharia médica. Então a professora colocou os grupos de engenharia médica em contato com empresas e os grupos de engenharia clínica em contato com o hospital, para que essa empresa e esse hospital passassem para os grupos quais problemas eles enfrentavam no dia a dia. A gente não teve aquela aula presencial em que a professora passa o conteúdo na lousa, nem nada disso. Foram poucos encontros ao longo do semestre e esses encontros eram somente para os grupos atualizarem as salas sobre os problemas que eles receberam e como eles estavam resolvendo esse problema. A nota final da disciplina foi baseada nesse trabalho que a gente fez ao longo do semestre e o relatório final que a gente entregou com detalhes sobre o problema e a solução que a gente deu para ele. Na quarta-feira, 1h30 da tarde, eu tinha aula de teorias administrativas, é uma disciplina do 8º semestre e também de 2 créditos. Vocês podem achar esquisita essa disciplina num curso de engenharia, mas é completamente normal a gente ter algumas disciplinas na área de humanas num curso de engenharia para estar desenvolvendo essa área na gente também. E essa disciplina foi um mini curso de administração. A gente começou lá na escola clássica com Taylor, Ford, Fayol e foi caminhando pelas áreas funcionais de uma empresa como marketing, RH, finanças, essas coisas assim. No final do semestre a gente estava estudando viabilidade de investimento a partir de payback, TIR, VPL. Nessa disciplina a gente usou alguns livros para nortear os estudos, mas o principal foi Introdução à Administração do Maximiano. E a nota final da disciplina era baseada em algumas atividades que a gente fez durante as aulas, um trabalho e 2 provas. A quinta-feira era o dia mais puxado da semana, porque eu tinha aula o dia inteiro e ele começava às 10 da manhã com aula de eletrônica avançada. Essa é uma disciplina do 6º semestre e uma disciplina de 4 créditos, ou seja, eu tinha 2 aulas semanais. Era quinta-feira às 10 e sexta-feira às 8. E essa foi uma das disciplinas mais puxadas do semestre. A gente começou com fisioquímica dos diodos, passou por transistores, depois foi para amplificadores. É uma disciplina bem engenharia mesmo. O livro base da disciplina foi o livro Eletrônica do Malvino. E a nossa nota final foi baseada em provas e algumas atividades que a gente fez em sala. Nessa disciplina eu tive um pouco mais de dificuldade e que me ajudou bastante a compreender o conteúdo e essas coisas assim
foram 3 canais específicos aqui no YouTube que falam sobre esses temas: WR Kits, Eletrônica Fácil e Eletrônica Já. Eles nem devem saber que eu existo, mas eu sou eternamente grata a eles, porque se eu passei em Eletrônica Fácil foi por causa do vídeo, das explicações, dos exercícios. Então, minha sugestão é, se você está com dificuldade de alguma matéria, procure no Google, no YouTube, que com certeza vai ter um santo explicando a matéria de verdade. Na quinta, 1h30 da tarde, eu tinha aula de Instrumentos Biomédicos 1. Essa é uma disciplina também do 8º semestre e também de 4 créditos. Então eu tinha a primeira aula na semana na quinta, 1h30, e a segunda aula na sexta, às 10. Essa foi uma das matérias mais legais que eu fiz na faculdade até agora, por causa do assunto, que ele é bem engenharia biomédica mesmo. Nessa matéria a gente estudou o funcionamento de alguns instrumentos biomédicos, assim, desde o elétron que saiu daqui e foi para lá até o efeito disso no corpo do paciente. Ao longo do semestre a gente estudou o funcionamento do raio-x, do tomógrafo, do mamógrafo, da ressonância magnética e do ultrassom. No próximo semestre vai ter Instrumentos Biomédicos 2 e a gente vai continuar estudando os equipamentos. Nessa matéria a gente não tinha um livro para seguir, o que eu senti bastante falta. A gente tinha mais as aulas do professor, os slides dele e alguma apostila que ele tinha preparado. A nossa nota final era baseada nas provas que a gente fez ao longo do semestre e num trabalho final. E por último, quinta-feira às 3h30 da tarde, aula de Introdução Eletrotécnica. Essa é uma matéria do 6º semestre e também de 2 créditos. Nessa matéria a gente começou estudando geração de energia elétrica, transmissão, distribuição e por fim instalações elétricas. A gente aprendeu normas para poder fazer uma instalação elétrica numa casa, por exemplo. No caso da engenharia biomédica, o nosso foco não é instalações elétricas em casa, mas numa clínica, num hospital, porque isso também é uma área de atuação para a engenharia biomédica. A nota final dessa disciplina foi baseada numa prova que a gente fez e num trabalho que foi um trabalho que eu gostei demais de fazer. O professor pediu para a gente projetar a instalação elétrica de uma clínica de diagnósticos por imagem e foi o trabalho mais legal que eu fiz na faculdade. Então a gente teve que projetar toda a clínica, desde a planta, quais equipamentos seriam, quais seriam as salas de apoio, tudo, porque a partir disso que a gente vê a área e o perímetro de cada sala e consegue fazer as instalações elétricas. Então deu muito trabalho, mas foi um trabalho muito legal de fazer. Gente, esse foi o meu 8º semestre na engenharia biomédica. Eu espero que vocês tenham gostado e conhecido um pouquinho mais desse curso, que vocês sabem é a minha grande paixão. Se vocês quiserem que eu faça esse vídeo dos próximos semestres, por favor me avisem. Eu posso inclusive fazer ao longo do semestre. Muito obrigada por assistirem, por tudo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!